O Brasil acordou meio de ressaca, né, Zezé de Lima, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora o Caixa 2 é de competência só da Justiça Eleitoral. Boa tarde, Zezé. Oi, Marcão, muito boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes, claro. É isso, uma ressaca danada em função desse julgamento ontem, que foi muito diferente do resultado que eu gostaria. E a gente vai repercutir muito esse assunto, vai falar muito do Supremo Tribunal Federal hoje aqui no Bastidores do Poder. Lembrando que a sua participação é sempre essencial, você deve mandar a sua mensagem, sua opinião, sua crítica, sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 19 991969255, participe. E a gente começa então o programa, a gente abre o programa contando o que aconteceu ontem lá no Supremo Tribunal Federal, como foi essa votação. A gente tem uma matéria para acompanhar. O placar final, apertado de 6-5, definiu que só a Justiça Eleitoral poderá processar e punir o Caixa 2, mesmo associado a outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. A tese do relator Marco Aurélio Mello venceu com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes elevou o tom das críticas ao Ministério Público. É uma disputa de poder e sequer ganhar a fórceps, constranger, amedrontar as pessoas. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Ficaram derrotados os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Estava em julgamento a ação em que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-deputado Pedro Paulo, ambos do DEM, são acusados de receber 18 milhões de reais em doações ilegais da Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010, 2012 e 2014. Com a decisão do plenário, a investigação será encaminhada à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. O resultado do julgamento era aguardado com expectativa, porque pode afetar a Lava Jato. Vários dos 159 condenados na operação por corrupção e lavagem de dinheiro também tinham acusações de Caixa 2. Minutos depois da decisão do STF, o procurador Deltan Delagnol, um dos coordenadores da Lava Jato, diz que começou a se fechar a janela de combate à corrupção, que se abriu há 5 anos. Delagnol também replicou postagem da procuradora Janice Ascari, de São Paulo. Como o Supremo não se pronunciou sobre o impacto nos processos já julgados, ela perguntou: envia-se tudo à Justiça Eleitoral? Anula-se tudo? Pois é, né, Zezé? A gente já viu, né, a repercussão entre os procuradores da Lava Jato. A sociedade civil também já repercute essa decisão e tem muita crítica, né, Zezé? Muita crítica à decisão, que é defensável do ponto de vista legal da legislação, de se fazer cumprir uma lei existente, né? Mas que não é defensável em se tratando de um Supremo desse que não perde uma oportunidade de reformar legislações aí e botar do jeito que quer. Então, numa hora que é super importante, que é quando a gente está falando de uma operação que já mostrou resultados, porque é inegável o resultado que trouxe para o Brasil a Lava Jato, financeiro, de satisfação da população brasileira de ver, enfim, as penas sendo cumpridas e as pessoas punidas pelos malfeitos, né? Mas isso tudo, assim, não foi suficiente para convencer esses ministros, né, a maioria desses ministros, de que, apesar de ter uma lei que fala que vai para a Justiça Eleitoral, a exemplo do que eles já fizeram em vários outros momentos, né, agora eles poderiam também tentar deixar tudo como está, por causa dos resultados, até que se mude essa lei, porque aparentemente um projeto dessa monta deve ser levado pelo Supremo ao Senado, começando a tramitar pelo Senado Federal e o Ministério da Justiça, que deve levar, se bem que tem um outro senador que também está propondo isso.
Então, sabe, é duro. E ver o Gilmar Mendes, ele poderia ter feito a fazer crítica, a gentileza de não tratar nenhuma autoridade do país da forma que ele trata, porque ele não está autorizado pela população brasileira a tratar as nossas autoridades dessa maneira, ainda que ele seja um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não está autorizado, ele não pode se sentir nesse direito de fazer isso com as nossas autoridades, de chamar de cretino. Ele não está autorizado. Olha, Marcão, essa duro. fala do Gilmar Mendes pegou muito mal, né? Aqui de manhã na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, muitos ouvintes participaram, mandaram mensagem dizendo sobre essa frase, né? Opinando sobre essa frase, condenando essa frase, porque realmente chamar de cretino é até... além de deselegante, né, Zezé? É demais da conta, é muito deselegante. Quem ele pensa que ele é. Uma falta de decoro, né? Sabe, de compostura. Que isso? Bom, e os outros não falam nada, e os outros não fazem nada. Isso que é triste, sabe? Agora, uma outra coisa. Eu não acho que essa lei vai acabar com a Lava Jato, não. Porque é colocado daquela maneira. Você tem um crime de caixa 2 e você tem pode ter outros crimes que vêm puxados por esse crime de caixa 2, né? Que pode ser corrupção, o cara fez um caixa 2 com dinheiro de corrupção, lavagem de dinheiro, porque ele não tinha como lavar aqueles recursos que estavam chegando para ele, enfim. E aí a Justiça Eleitoral vai poder definir também se esses crimes ficam com a justiça comum ou se vão aí ficam mesmo com a justiça eleitoral. Agora, uma coisa assim, teve um grupo aí de promotores de justiça, de procuradores, que em função desse comportamento do Gilmar Mendes ontem em relação aos procuradores da Lava Jato, nossa, desancou a própria Raquel Dodge. Eu não sei, ela que estava presente ontem, era ela lá. Ó, ela estava presente, falando, sim. Como é que você ouve tudo isso ser dito de um colega seu e você não protesta? É verdade. Como? E a Raquel Dodge, ela também prestou ali deu uma entrevista, né, depois da sessão, falando que não achava que essa decisão acabaria com a Lava Jato. Outra questão também, né, Zezé, que às vezes o caixa 2, ele é tratado como um crime menor, mas na verdade ele é um crime que lesa diretamente a democracia, né, porque a gente tem as regras do jogo pré-estabelecidas para as eleições e aí vem um dinheiro por fora entrando ali, interferindo no resultado eleitoral. Então, o caixa 2 não é um crime menor, ele é um ataque à democracia, não é? Isso vem sendo isso, eu me lembro de ter ouvido isso pela primeira vez da boca do Sérgio Moro, né? Porque você desequilibra o jogo. E aí, o resultado é justo quando você desequilibra o jogo? Não. É a mesma coisa de você colocar um homem para disputar a corrida numa turma de mulher. Obviamente, você desequilibrou o jogo, né? E não pode, simplesmente não pode. Então, sim, concordo com você. Isso atenta contra a democracia.